Oi, e aí? Prazer, eu sou a Jéssica. E olha, se você já assiste o canal, já me conhece. Mas se você não me conhece, caiu aí de paraquedas, já ativa o sininho das notificações, já inscreve, porque hoje eu vou te contar como eu perdi mais de 60 quilos. Sim, eu já pesei mais de 100 quilos e também já cheguei a pesar 42 quilos. Gente, olha, são mais de 60 quilos de diferença nessa história toda. Mas a maior transformação de toda essa jornada, eu vou te falar que não aconteceu só no meu corpo. Aconteceu principalmente na minha cabeça, sabe? Na forma como eu passei a cuidar de mim. E principalmente na forma como eu passei a entender o meu papel dentro da minha família. Então, se você clicou aí nesse vídeo achando que era só mais um antes e depois de emagrecimento, olha, vou te dizer que não é uma história romantizada de que emagrecer resolve todos os problemas. E eu já vou te falar, não é sobre isso. Porque eu passei pelos dois extremos da balança. E hoje eu quero te contar o que ninguém me contou sobre essa busca aí pela saúde, que não é só um número, não é só um corpo, não é só caber numa calça jeans. Saúde é sobre conseguir viver, é sobre ter autonomia, é sobre conseguir cuidar de você sem perder a sua vida aí pelo meio do caminho. Então fica comigo, porque esse vídeo não é só sobre a bariátrica ou sobre a reversão, é sobre o momento que eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Que esse cuidado com a saúde precisava dar match, dar um start aqui na minha vida. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Deu Match no ar, aqui na minha casa de novo, hein? E é muito bom ter você aqui hoje para uma conversa muito mais íntima, real, mas também ela é muito necessária. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre a vida perfeita, aquele momento de flores e tal. A gente fala de vida real, de histórias que a gente vive e das viradas de chave que a gente tem no decorrer dela. E das coisas que de alguma forma também pode dar match com a sua vida aí. E olha, hoje eu vou abrir uma parte muito importante da minha jornada. Uma parte que começou com uma busca pelo emagrecimento, sim, mas ela virou uma grande virada de chave sobre saúde, família, maternidade e presença. Então, ó, se você acha que quem faz a bariátrica tá buscando só estética, vaidade, eu preciso te contar uma coisa que nem sempre é por aí. Existe um mito muito grande de que quem decide operar quer só caber num vestido, postar uma foto melhor, vestir um jeans 38. É claro, gente, que o peso incomoda, claro que a autoestima pesa, claro que o espelho, olhar para o espelho dói em alguns momentos, principalmente quando você está sobrepeso. Mas não foi só sobre isso. Porque quando eu estava com mais de 100 quilos, a minha decisão nasceu de uma dor um pouco mais embaixo. Eu estava cansada o tempo todo. Eu já empreendia com Kleber há alguns anos, cuidava da casa, tentava dar conta da rotina, da maternidade, da vida, e tudo era muito pesado. Mas o que começou a me machucar foi perceber que eu não estava conseguindo acompanhar a infância da Manu do jeito que eu queria. Ela queria brincar porque ela tinha aprendido a andar, ela queria correr, ela queria que eu sentasse no chão, ela queria que eu estivesse ali. Tem até uma foto minha no parque, eu no chão, gente, mas sem conseguir, sabe, me movimentar. E o meu corpo parecia que ele estava sempre no limite. A minha energia acabava muito rápido, a minha cabeça vivia extremamente cansada. E eu comecei a sentir que a minha falta de saúde estava me roubando esses momentos da maternidade. Teve um dia, até isso, que eu sentei no banheiro, olhei para o espelho e eu não me reconheci. Não era só no meu corpo, era o olhar, era o cansaço, era a falta de brilho, eu tinha me perdido. Aquela sensação de que eu tinha me perdido de mim, sabe? Aquilo mexeu comigo. E foi aí que eu comecei a procurar outros caminhos. E naquela época, gente, não existia essa facilidade dessas canetas emagrecedoras como existe hoje. E eu tentei, por 2 anos, muitas formas, dietas, mas eu não tinha consciência alimentar, eu não tinha consciência de exercício físico. E eu não tinha entendido que a saúde precisava ser uma construção, não só essa tentativa desesperada. E quando eu fui no médico, a bariátrica apareceu como uma solução mágica, milagrosa. Na época, eu não tinha a consciência que eu tenho do tamanho dessa decisão.
Porque uma cirurgia bariátrica, gente, é uma decisão muito grande. Ela muda o seu corpo, ela muda a sua rotina, ela muda a sua absorção, muda a sua relação com a comida. E no meu caso, existia a possibilidade de reversão. Depois, assim, mas nem todo caso é esse. A técnica sleeve, por exemplo, não dá para fazer, não tem essa possibilidade. Então, a reversão não é algo simples também, não é algo comum. Depende aí do caso, da equipe médica, avaliação. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu decidi buscando por saúde, mas eu não entendia o tamanho daquilo. Então, eu queria deixar essa reflexão para você hoje. A sua saúde hoje, ela tá te ajudando a viver ou ela tá virando um obstáculo para você conviver com as pessoas que você ama? Porque energia, gente, não é luxo. Você ter energia para viver com a sua família, para brincar, ela tem que fazer total sentido para fazer você continuar a viver. Então, se essa parte faz sentido para você, continua assistindo, porque agora eu vou te contar o que aconteceu depois da bariátrica, quando eu saí do extremo e acabei indo parar em outro. Então, gente, depois da bariátrica, eu emagreci pra caramba, emagreci muito. Eu saí dos 104 e cheguei aos 42 quilos. E eu sei que olhando de fora, muita gente poderia pensar, ah, nossa, então deu super certo. Porque a sociedade realmente, ela nos olha pro antes e depois. Antes estava acima peso, depois estava magra. E assim, ai, nossa, tá feliz, tem que estar feliz da vida. E no começo, gente, eu realmente vivi essa fase de lua de mel da bariátrica. Eu estava emagrecendo, as roupas já serviam, podia comprar roupa, e as pessoas comentavam, a autoestima parecia que estava lá em cima. Só que depois de um tempo, a balança, a gente não parava de descer. E chegou um ponto que eu estava magra demais, mas eu não estava bem. Eu não conseguia me alimentar direito. Eu tomava água e passava mal. Eu comia e passava mal. Eu tinha gases, disfunção intestinal, fraqueza, mal-estar. Gente, vocês têm ideia, eu cheguei a ir no banheiro em um dia mais de 15 vezes. E mesmo fazendo tudo isso com um acompanhamento médico, com exame, reposição de vitamina, consulta, terapia. E olha, eu fazia tudo que me orientava. Eu tomava as vitaminas, eu fazia exame, eu ia atrás de respostas o tempo todo. Eu cheguei a pagar uma consulta de mais de R$ 1.500 só para investigar o que aconteceu. Eu fiz colonoscopia, tudo com a equipe médica, tá? Eu tinha pastas e pastas de exame, de receita. Eu até vou ver se consigo colocar uma foto aqui das vitaminas, dos suplementos que eu tomava, gente. Só que assim, isso não é normal. Não é normal você viver com medo de comer, não é normal você viver restrita de tudo. E eu tinha restrição alimentar de glúten, de açúcar, de tudo. Não é normal você estar magra, gostar de estar magra, mas não conseguir viver. E foi aí que eu entendi uma coisa assim que virou a minha chave, que magreza e saúde não são a mesma coisa. Eu saí de um extremo, que era a obesidade, e fui para em outro extremo, que era a magreza, só que sem qualidade de vida. E isso mudou completamente a forma como eu passei a olhar para o meu corpo. Porque antes eu achava que o problema era só emagrecer. Depois eu entendi que o problema era muito maior. O problema era ter saúde, a solução, né? Era ter saúde de verdade, conseguir comer, conseguir sair, conseguir acompanhar a minha filha, o meu marido, conseguir trabalhar, conseguir estar bem mentalmente. E a pergunta de ser, deixou de ser quanto eu peso e passou a ser como que eu tô conseguindo viver. E talvez seja essa pergunta que você também precise fazer, porque às vezes a gente corre tanto atrás de corpo, de saúde, cirurgias, isso e aquilo, aquele outro, que esquece de se perguntar se aquela vida realmente faz sentido. Se você está pensando em fazer a bariátrica, se você já fez, se conhece alguém que passou por isso, eu quero deixar uma coisa muito clara. Acompanhamento médico é fundamental, reposição de vitaminas é fundamental, exames, e mesmo assim cada corpo responde de um jeito. E não é uma decisão simples. Não é uma solução mágica para os seus problemas. E não é sobre só emagrecer. E no próximo trecho eu vou te contar um momento assim que eu percebi que não podia continuar daquele jeito. E se você está vendo esse vídeo, por favor, comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre a bariátrica, sobre a reversão, a gente vai poder conversar. Eu virei expert no assunto, hein? E olha, gente, o meu ponto de virada aconteceu num dia que teoricamente era para ser simples. Eu levei a Manu no cinema, era férias de julho, se eu não me engano, e a gente estava só nós duas. E eu sabia que eu não estava bem.
Já sabia que qualquer saída podia ir, ó, ser difícil. Então, antes de entrar na sala, eu já até fui no banheiro. Mas mesmo assim, durante o filme, gente, eu precisei sair umas 4 ou 5 vezes. E eu tinha que levantar, pegar a Manu, que era pequenininha, sair da sala, ir no banheiro e voltar. E isso aconteceu várias vezes, de novo e de novo. E assim, eu sentei naquele banheiro do shopping e pensei, cara, não dá mais. Eu emagreci, eu fiz a cirurgia, eu tinha passado aí por uma transformação tão grande, mas eu continuava refém do meu próprio corpo. Só que agora de outro jeito, né? Porque antes eu não conseguia acompanhar a Manu por conta do peso, do cansaço, dessa falta de energia. Só que agora eu não conseguia acompanhar a minha filha porque realmente eu tinha uma. Eu passava mal, porque realmente era uma situação fisiológica. E eu não tinha autonomia, não tinha controle sobre isso. E naquele dia eu entendi que isso também não é saúde. Saúde não é só ficar magro. Saúde é conseguir levar a sua filha ao cinema sem medo. É conseguir sentar, assistir um filme. É conseguir sair de casa com a sua família sem planejar se nessa rota, naquele lugar vai ter um banheiro. É conseguir viver o simples, gente. Então, quando eu cheguei em casa, eu assim fiquei desesperada. E aí, no outro dia, eu comecei a registrar tudo, tirei foto, peguei todos os exames. Eu literalmente tirei foto de todas as vezes que eu fui ao banheiro e mandei para o meu médico e falei, doutor, essa é a minha situação. Eu já vinha há muito tempo pesquisando, tentando entender, procurando relatos, até que eu tinha encontrado pessoas que haviam feito a reversão bariátrica. E assim, gente, os sintomas delas eram muito parecidos com os meus. Mas assim, muito. E aquilo me deu, sabe, um estalo. Eu falei assim, não. Eu comecei a entender que talvez existisse um caminho. Porque quando eu conversei com o meu médico, eu falei para ele, olha, eu não aguento mais. Ele inclusive marcou uma consulta de emergência para tentar entender, e eu falei, eu quero tentar a reversão. Ele me explicou sobre os riscos, né, a possibilidade de ganhar peso novamente. E eu lembro assim claramente de falar, doutor, hoje eu sou outra pessoa. Antes eu não tinha consciência alimentar. Eu não tinha consciência da importância do exercício físico, não tinha noção do que eu tenho hoje. Hoje eu sei o que, que é o açúcar na minha vida, eu sei o que, que é uma alimentação limpa, eu sei o que, que é a importância do movimento para o meu corpo. Eu tenho consciência corporal. Eu não quero viver aquilo que eu vivia antes. Só que eu também não quero viver isso que eu tenho vivido hoje. E a reversão veio disso. Não desistir. Mas entender que continuar daquele jeito também não era viver. Essa é uma coisa que eu aprendi e levo comigo assim até hoje. A gente pode mudar de rota, mas a gente tem que fazer com cuidado. Gente, hoje eu peso em torno de 69, 70 quilos, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje esse número não me define mais. Depois da reversão, o meu corpo encontrou um equilíbrio, mas principalmente, eu acho que a minha cabeça encontrou um novo jeito de olhar a saúde, sabe? Hoje a saúde, para mim, ela não é só estética. Ela é cuidado, é rotina, principalmente, é treino, é comida de verdade, é passeio no parque, é conseguir caminhar, é conseguir acompanhar o Kleber, a Manu, é conseguir trabalhar, é conseguir estar, sabe, bem, inteira, para as coisas do dia a dia. E quando a pessoa muda dentro de casa, a família inteira muda junto. Hoje a saúde aqui em casa virou um cuidado coletivo. A gente se movimenta mais, a gente treina, a gente tenta se alimentar melhor, a gente conversa mais sobre o nosso corpo, sobre a autoestima, sobre as nossas escolhas. E eu tento ensinar isso para a Manu, sabe? Na prática mesmo. Teve uma vez que ela estava muito ansiosa, assim, olhando de um jeito mais crítico, eu chamei ela para o espelho, falei, filha, olha para você. Quando for pentear o seu cabelo, olha para você com carinho. Quando você for se arrumar, te olha com amor, faça com calma, pensando em você. Porque você é quem vai te acompanhar pro resto da vida. Então você precisa aprender a se tratar bem. Isso para mim é saúde também. Porque saúde não é só o que a gente come, é a forma como a gente se enxerga. É o respeito que a gente constrói com o próprio corpo consigo mesmo. É o exemplo que a gente dá para os nossos filhos sem perceber. Que hoje a gente tem uma alimentação mais consciente. Não é perfeita, porque é a vida real. Tem férias, tem lanche, tem momentos fora da rotina, mas tem consciência. A gente tenta fazer boas escolhas, a gente tenta se movimentar mais, tenta olhar para o corpo com mais respeito. Eu comecei, por exemplo, a gente caminhando na rua mesmo. Eu colocava um tênis e só vai. Era o que eu conseguia fazer. Só depois é que eu fui para academia. Depois veio a musculação.
Depois aquilo foi criando rotina. Eu detestava a academia no começo, eu achava desconfortável, vergonhoso. Mas aí eu entendi que eu não podia cair na mesma cilada de antes. Terceirizar a minha saúde, sabe? Era uma decisão minha. E hoje eu cuido de mim, cuido do Kleber, incentivo ele a se cuidar, a ir no médico, a voltar a estudar, olhar a saúde dele também. Teve até esses dias que ele foi no médico e nem sabia o que era para fazer. Mas eu cuido deles. E essa talvez tenha sido a minha maior virada, porque eu não dou mais match aí com nenhum emagrecimento aleatório. Eu dou match com cuidado, com o ato de me cuidar, porque, claro, sobrepeso também não é legal, também não é bom. Então, se você quer que a sua vida, a sua família seja mais saudável, você precisa viver melhor isso, você precisa respirar isso, sabe? No começo nem tudo vai ser perfeito, mas é uma refeição melhor, um exame que você deixa de fazer, uma conversa, um treino curto, um passeio no parque que seja. O exemplo arrasta. Eu sei que é frase de coach de internet, mas o exemplo arrasta. O que vocês fazem na casa de vocês, na sua família, que faz a diferença? Uma feira, um passeio no parque? Deixa aqui nos comentários, porque eu também quero aprender, gente. Eu tenho certeza que a gente pode se ajudar e muito. E, gente, para encerrar essa conversa, eu queria que você guardasse isso. Eu emagreci mais de 60 quilos ao longo dessa história, mas a maior transformação, gente, foi entender que saúde não é só um número na balança. Não é o tamanho da calça, não é o padrão estético, não é caber na expectativa dos outros. Saúde é conseguir viver, ter energia para abraçar, para correr, disposição para trabalhar, autonomia para você ir no mercado, no cinema, no parque, é conseguir estar presente na sua própria família. E eu deixo essa pergunta para você se refletir. A sua rotina, os seus hábitos estão se aproximando da vida que você quer viver com a sua família? Ou você vai travar com pouco tempo? Porque a gente esquece da gente. Uma hora que a gente não consegue nem se cuidar, quem dirá cuidar dos demais, da nossa família. Então deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida também sobre a bariátrica, rotina da alimentação, como eu comecei. Porque eu sei que começar, gente, por exemplo, na academia, dá muita vergonha, dá preguiça, é desconfortante. Então, porque foi assim que eu me senti, é assim que eu me sinto até hoje. Talvez a gente pode se ajudar nisso também. E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do Deu Match no ar, tá? E se você. Ah, daí é só isso, né? Porque o outro já foi o corte, né? Ah, não sei. Enfim, acho que é isso. Ah, essa foi da figurinha.